Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Márcia, do programa Sala de Leitura. É um prazer estar essa tarde aqui com todos vocês, professores, PCNP, supervisores, analistas socioculturais. Hoje nós temos, os professores dos anos iniciais, PCNPs dos anos iniciais. Nossa live está especialmente voltada, no dia de hoje para esse trabalho sobre a formação leitora, sobretudo nessa uma idade de encantamento com a literatura, esse primeiro contato literário. Ao meu lado hoje, para conduzir a nossa conversa, a Andreia, da equipe técnica dos anos iniciais. Obrigada, Márcia, pelo convite e pela parceria com os anos iniciais. É especialmente importante estar junto com você e poder estar na presença de uma pessoa tão especial hoje aqui. Ai, meu Deus do céu, hoje tem um especial, não sou eu não, o especial é a convidada que nós temos hoje. Então, hoje para conduzir a nossa conversa, vamos falar dos diálogos literários, nós temos a escritora convidada, que, assim, para mim é uma emoção falar com ela e compartilhar com vocês esse momento. A Mirna Pink, a nossa convidada, que vai falar sobre a formação leitora, sobretudo essa formação leitora com os pequenos, como constitui o leitor, o prazer de ser leitor, como se dá, esse período de formação leitora. Nossa convidada, que é formada em jornalismo, mestra, em literatura, escreveu para revistas, jornais, cadernos, na década de 80 começou a trabalhar com editoração. Em 78 publicou o seu primeiro livro para as crianças e hoje tem mais de 49 publicações entre leituras infantis e juvenis, um total de 4 milhões de exemplares, autora de poesia, crônica, conto, publicações aqui no Brasil, publicações no exterior, premiada, criadora de projetos de leitura, escreva comigo, projeto Ler com Prazer, que a gente vai falar um pouquinho depois. Eu espero ter feito o meu dever de casa, Mirna, para te apresentar, assim, para os nossos professores e a gente ter essa tarde gostosa aí com os nossos diálogos literários. Eu vou passar minha palavra para ti, para você apresentar para os nossos professores. Então, começo eu? Pode começar. Olha, é um prazer enorme. Primeiro, eu quero agradecer muito esse convite, trabalhar com a Secretaria de Educação e nesse programa da Sala de Leitura. Eu acho que é uma honra vocês me chamarem e eu acho importantíssima essa participação e essa ligação e essa conversa com as professoras, que, afinal, são as pessoas que levam o trabalho da gente para perto dos leitores da gente. É por aí que os livros chegam quase que 100% às crianças. Então, muito obrigada pelo convite. Eu vou começar falando, eu entendo que vocês querem, que seria interessante saber como que, de repente, a leitura entrou na minha vida, o livro entrou na minha vida, como foram meus primeiros passos com as histórias e os livros, na verdade, o livro me fisgou logo de começo, mas antes dele me fisgar, eu tive a sorte de ter uma avó contadora de histórias. A minha avó veio da Europa, fugida do Holocausto, e com aquele sotaque alemão dela, ela me sentava na sala e me contava histórias maravilhosas de príncipes, princesa, cavalo branco. Eu sempre era uma princesa que entrava nas histórias e vivia, e realmente, as sextas-feiras, principalmente quando ela vinha em casa, era uma festa. Por outro lado, eu tenho outra sorte. A minha mãe era uma professora primária de escola estadual e era uma professora alfabetizadora maravilhosa. Então, assim, aos 6 anos eu já estava lendo, e eu acho que aos 7 eu já tinha até uma pilha de livros do lado da minha cama, para eu poder me divertir, para eu poder ler. Muitas vezes a minha mãe, um pouco mais velha eu já era, ela chegava
9 horas, 10 horas da noite, me pedia para apagar a luz, porque eu não conseguia, eu ia embora nos livros, né? Então, isso é uma coisa, então, inclusive, se vocês puderem botar a lâmina 6, mostrando, assim, eu tenho um PowerPoint para acompanhar essa minha conversa, para deixar um pouco mais, digamos, visualmente mais divertido. Então, eu fiz um pequeno PowerPoint que vai me acompanhar, e vocês me desculpem se eu tiver que ler algumas partes, porque fica mais fácil de eu encaminhar a nossa conversa. Então, assim, quando eu aprendi a ler, assim, eu me lembro que os primeiros encantamentos eram chegar na rua e ficar lendo as placas e tentando entender, quer dizer, decodificar aqueles sinaizinhos que na escola eu tinha aprendido e em casa eu tinha aprendido. Então, essa curiosidade maravilhosa que eu tinha e que eu fui alfabetizada pelo caminho suave, que hoje em dia muita gente renega e tal, mas foi uma alfabetização muito boa. Então, quando eu chegava nos lugares e lia e conseguia, eu ficava encantadíssima. E aí eu continuei passeando por tudo que fosse escrito, da maneira assim, como se fosse um desafio. Eu me sentia tão poderosa, podendo fazer o que os adultos estavam fazendo. Eu gostaria muito que as crianças brasileiras tivessem a mesma sorte que eu, tivessem, talvez não uma avó austríaca ou de outro lugar, mas que pudesse contar histórias para ela, ou uma mãe que ajudasse a ler. Mas não é isso exatamente que acontece, né? O que acontece é que uma grande parte das crianças brasileiras não tem essa sorte. Eu tenho um dado aqui, por exemplo, que, olha, um dado atualizado, 214 milhões de brasileiros, quase 50, nos 214 milhões de brasileiros, quase 52 milhões estão na linha da pobreza, e desses, cerca de 17 milhões na linha de extrema pobreza. Mais de 50% das crianças brasileiras com até 2 anos encontram-se na linha da pobreza, de pobreza. Então, é muito difícil que essas crianças tenham acesso às mesmas coisas que eu tinha, né? Então, a escola, que nos anos 90, finalmente foram estendidas para 98% da população, as escolas públicas são responsáveis em ajudar uma parte infinita de crianças que não tem avô e que não tem mãe que professor, não tem livros dentro de casa, ou mesmo receita de bolo, revista, qualquer coisa que possa estimular a leitura. Então, eu imagino que se a gente perceber a missão enorme que é a de vocês, de fazer chegar a criança para próximo da palavra escrita, dos livros, a gente vai conseguir fazer com que 85% das nossas crianças, que afinal são as que estão em escolas públicas, 85% das nossas crianças estão em escolas públicas, elas dependem de vocês, elas dependem desta mão, quase todas elas, né? Eu acho que vocês passaram alguns dados aí, que eu não sei se eu devo também falar, porque ou eles estão bem claros aí, e eu não preciso passar por eles, que são, por exemplo, hoje em dia, o que a gente tem de crianças em creches, bom, isso eu falo depois. Então, eu acho assim,
que essas crianças que estão indo para as escolas públicas, elas dependem de duas coisas, eu acho que são muito importantes a gente lembrar. Uma delas é que as faculdades brasileiras não estão voltadas para ajudar na alfabetização. Não estão, elas não estão formando professores, que eu me lembre, hoje eu não sei, mas que eu me lembre, quando eu estive na USP, nos anos, sei lá, alguns anos atrás, tentando encontrar um curso de alfabetização para entender como é que se ensinava a ensinar o alfabeto, ensinava a ler, eu não encontrei esse curso. Então, isso é uma coisa que eu acho que as faculdades deveriam se empenhar em fazer. E a outra coisa seria ajudar as crianças a continuar a ter aquela curiosidade, aquele elan que a gente tem, que a criança pequena tem, para aprender coisas. As crianças querem aprender coisas, então depende muito de como elas são cuidadas nas escolas, como é que se cuida desse tipo de... qual é o desafio que há nisso aí, né? Eu queria também te dar mais alguns dados que eu acho que me começaram a me impactar em 2004, quando eu resolvi participar de um projeto voluntário em escolas públicas. Eu descobri que havia, foi nas estaduais que eu fui, né? Eu descobri que havia uma quarta série de recuperação de ciclo. Não sei se chama isso ainda desse jeito, mas era um lugar em que as crianças que nos 3 primeiros anos não conseguiam ler e chegavam na quarta série e ficavam paradas um ano, elas repetiam, antes não repetiam, mas repetiam ali. Aí eu comecei a fazer um projeto que eu ia nas escolas, cada semana numa escola me levavam, né? Eu ia na regional do Brooklyn, eles me levavam para algumas escolas bem de periferia, e eu escrevia histórias com as crianças de quarta série, e realmente o interesse delas era muito grande, porque naquela época eu achava que se a gente estimulasse a criança, a gente ia conseguir que ela fizesse o esforço dela para conseguir aprender a alfabetização, conseguir ir em frente na alfabetização. Depois eu mudei de ideia, e elas, ao longo dessa minha vida longa, né, ligada a livro infantil, que começou em 1978, na Ática, eu mudei um pouco a minha maneira de enxergar a função de escrever para criança, porque eu sempre achei que, escrevendo livros divertidos, gostosos, as crianças iam pegar, se encantar e ler como eu fui, né? Como eu fui em frente, eu li muito. Mas não era bem assim. As crianças não conseguiam, como elas não tinham uma preparação neuronal para perceber que aqueles sinaizinhos que estavam no livro, eles eram decodificados, mas eles tinham um significado, e esse significado elas não conseguiam fazer nesse processo, eu descobri que era muito mais complicado esse processo. E aí eu comecei a ler muito a respeito de como se faz a leitura. E é um dos livros que eu indico aí, do Frank Smith, que é Compreendendo a Leitura, que a leitura é muito mais do que simplesmente essa decodificação de sinais, evidentemente, mas que é importante que os sinais tomem um espaço dentro da cabeça das crianças. Isso é importante. Aliás, outro livro que depois, muito recentemente, caiu nas minhas mãos, eu cheguei a ler, eu não sei se vocês conhecem, Alfaletrar, da Magda Soares. E se vocês tiverem interesse, daqui a pouco eu falo
de como esse livro se tornou uma verdadeira cartilha, no meu entender, para ajudar esse processo difícil de alfabetização inicial, né, das crianças do primeiro e segundo ano. Hoje em dia, a gente viu, né, dados assim assustadores de que quanto que parece que agora há um número assim fantástico de crianças de 6 ou 7 anos, né, que não conseguem. A Márcia pode até me ajudar se ela tiver esse dado, mas eu não sei onde é que está aqui, mas com a pandemia, as crianças de 6 e 7 anos deixaram de ser a dominar o processo de leitura por causa de distanciamento de escola. Teve escolas, não sei se em São Paulo, mas teve escolas, se não me engano, em Salvador, todas as escolas durante um ano não abriram, não fizeram nem atendimento virtual para as crianças. Então, quer dizer, a perda enorme nesse último ano e meio que nós temos aí, foi realmente fantástico, né? Bom, aí eu voltando assim para a minha história, eu vou dizer assim, como é que então eu cheguei ao nível, vou voltar lá para trás e dizer assim, como é que uma menina de 6 anos que adora a leitura e que depois vai rabiscar o diário, depois vai começar a escrever bobamente algumas historinhas, chega a livros infantis. Aos 13 anos, 14 anos, eu comecei a escrever poesia. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, outros colegas que também escreviam, a gente combinou de fazer um livro. Então, a gente fez um livro em mutilite, acho que vocês nem sabem o que é isso, é um processo tão simples, né, daquela época, estou falando de anos 64, por aí, muita gente aí nem nasceu, né? E aí, a gente fez o livro e a gente ia nas livrarias distribuir nossos livros. Quando, mais tarde, eu casei, a minha filha tinha uns 2 anos, morava no interior, eu resolvi escrever histórias para ela. Comecei com a historinha que eu achava que tudo com diminutivo ficava legal. A menininha, subia na árvorezinha, achava que ela ia achar o máximo. Aí eu voltei para São Paulo e descobri, e fui assistir um curso de uma professora que era ligada à Fundação Carlos Chagas, chamada Fúvia Rosenberg. Ela foi fundamental também na minha vida, porque ela tinha feito um grande trabalho de análise do discurso na literatura infantil, uma amostragem de 55 a 75. E o livro mostrava o quanto de sexismo e de racismo havia na literatura infantil que ela estava examinando, que eram amostragens, mas, de qualquer forma, era o que acontecia. As meninas estavam sempre embaixo das árvores, olhando os meninos fazerem coisas, e os meninos sempre com aventuras e realmente se mexendo, e inteligentes, né? Nesse sentido, até o Monteiro Lobato tem uma coisa, nós temos uma homenagem que fazer ao Monteiro Lobato, porque, se vocês lembram bem, se vocês conhecem bem o Monteiro Lobato, a Narizinho é muito mais interessante do que o Pedrinho. Ela é muito mais cheia de ideias, e, claro, a Emília também, né? A Emília é uma boneca, mas, de qualquer maneira, é uma figura feminina. Bom, mas então, voltando, aí eu trabalhei muito nessa direção e fui caminhando, fui tentando produzir coisas, fui entendendo que os livros infantis não eram só para divertir a cabecinha das crianças e fazê-las felizes. Elas também passavam um monte de informações, um monte de valores. E aí eu comecei a escrever um outro tipo de livro, que, por exemplo, Nó na Garganta é um livro fruto dessa experiência com a Fúvia, e vários outros depois, né, que eu comecei a entender, embora
não escrevendo com intencionalidade, assim, olha, eu quero mostrar isso, não é, porque não é essa a função da literatura. A literatura tem que criar um mundo e fazer com que ele seja verossímil e, evidentemente, ter noção, o escritor, de que está passando valores. E aí eu comecei a fazer nessa direção, e aí eu continuei escrevendo nessa direção durante muito tempo. Aí, eu quero citar algumas, nessa direção, eu gosto de citar algumas coisas, como, por exemplo, acho que é a lâmina 13, um trecho que eu tirei de um dos livros do Mário Vargas Llosa, que é um dos meus escritores prediletos, e eu acho tão lindo e que mostra como é importante a literatura, como o escritor vê a literatura. Depois eu falo como o Amir Klink, que é um navegador que vocês devem conhecer, também se viu seduzido pela literatura. Então, vou ler o que o Mário Vargas Llosa escreve num livro, dele, chama-se A Literatura e a Vida, e numa coletânea chamada A Verdade das Mentiras. A literatura é alimento de espíritos indóceis. Sair para cavalgar junto ao esquálido rocinante, percorrer os mares em busca da baleia branca, beber o arsênico com Emma Bovary, é uma maneira inteligente que inventamos para desagravarmos das ofensas e imposições dessa vida injusta, que nos obriga a ser sempre os mesmos, quando gostaríamos de ser muitos. A literatura somente apazigua momentaneamente essa insatisfação existencial, mas nessa suspensão provisional da vida, somos outros, mais intensos, mais ricos, mais completos, mais felizes, mais lúcidos. Eu vou ler também aqui, que uma das coisas que me chamou a atenção também, uma vez, lendo a revista Bravo, eu também peguei uma resposta aquele navegador conhecido de todos, Amir Klink, dizendo que como foi a vida dele com relação aos livros. Ele diz assim: se não fossem alguns livros, eu estaria com cracas nas canelas de tanto andar à beira-mar, e morava numa cidade litorânea. Não teria ido a lugar nenhum. Foi por meio dos livros que me interessei pelas viagens marítimas. Sem querer, os livros foram desenhando um caminho. Enfim, eu acho assim, que se a gente pudesse, né, se a gente pudesse contar com o trabalho dos professores e professoras da escola, principalmente no ciclo 1, que adotassem livros impressos, gente, livros impressos, nada de tablets e nada, não, é livro impresso. Depois eu dou até uma literatura para vocês verem a diferença na cabecinha das crianças de quem lê literatura impresso e quem usa o computador. Daqui a pouco eu falo nisso, se vocês me cobrarem, isso eu esqueci. Então, e aí, como foi importante, né, como é importante a intermediação da professora, dos professores, na leitura de livros. Eu sei que os livros, quando vão para as escolas, através de divulgadores e com as editoras que são voltadas para as escolas, que têm livros que eles chamam, eu acho até meio forçado um pouco essa coisa de paradidático, e dá a impressão de que não é literatura, mas é literatura que a gente faz. Então, se as professoras pudessem usar aqueles manuais que vêm dentro dos livros como sugestões e fizessem, vocês próprios, a sua leitura, mas uma leitura pessoal, e também levando em consideração
o público que vocês vão atender, cada classe é diferente, eu sei que as dinâmicas cada ano é diferente. Então, se a professora fizesse esse trabalho super criativo de usar a literatura para que a criança goste de ler, ela se interesse, não, porque muitas vezes que eu vou na escola, dá a impressão de que a professora faz alguma tarefa para saber se a criança realmente leu o livro. Como é o nome do personagem, o que esse personagem fez aqui. Não é bem isso. É muito mais como que foi construído esse personagem, quais são as contradições desse personagem, o que ele quer dizer quando ele diz isso para aquela pessoa, sabe? Desconstruir de uma maneira criativa as coisas que a gente escreve. Então, esse, eu acho, que é a função nobre, super nobre do trabalho de vocês. Ser o intermediário do trabalho que nós fazemos daqui, procuramos, lógico, criar histórias que tenham interesse, que tenham temas, inclusive que tenham uma voz narrativa e um vocabulário, que se aproxime do leitor para o qual é destinado o livro. Quando eu escrevo pensando na idade do leitor. Claro que tem leitores mais inteligentes, mais letrados ou menos letrados, mas existe um universo todo de uma criança de 6 anos que é diferente do universo da criança de 10 anos, completamente diferente, mesmo que elas tenham um mundo, que elas vivam em realidade diferentes. Então, eu crio para determinadas, com uma tonalidade, com um som, com um narrador, com a complexidade narrativa própria para o leitor para o qual eu estou me destinando, para o qual eu estou escrevendo. Então, eu acho que essa função da escola é fundamental para terminar esse ciclo, juntar essas duas coisas, essas duas vertentes, digamos, a história, a criança e o professor intermediando. Eu acho que eu poderia falar mais um pouquinho sobre como não sei se interessa, eu cheguei a fazer, então, esse trabalho de projeto Escreva Comigo, que hoje em dia eu faço pela internet. Se algum professor tiver interesse em que eu escreva histórias através da internet com as suas classes, eu estou à disposição. Como é que funciona? No meu site, vocês podem ver como é que funciona e se é que funciona para a realidade de vocês. Mas eu escrevi várias histórias, eu acho que em escolas públicas não é complicado fazer isso, não. A gente vai trocando tem que ter e-mail e a gente vai trocando a parceria, vai trocando, vai escrevendo junto. Então, depois disso, quando eu descobri a quarta série de ciclo, o que eu acabei fazendo? Eu acabei chamando uma professora alfabetizadora para fazer um projeto que fosse, assim, que pudesse ajudar as crianças de primeiro, segundo, até terceiro e quarto graus, terceiro e quarto anos, a se recuperar da falta digamos, de domínio da alfabetização. Esse projeto Ler com Prazer foi levado para muitos lugares, muitas escolas públicas, né, e depois foi levado também em algumas ONGs, uma do Bom Retiro, uma de Paraisópolis, acho que essas duas, E a gente fez esse trabalho, e sempre deu muito certo. Bom, o que mais que eu posso dizer? Eu acho que, assim, eu vou ler mais um pedacinho aqui,
né? Os livros ampliam o nosso mundo, eu acho que essa é uma das funções mais importantes. A experiência com a ficção é essencial para o nosso amadurecimento existencial e crescimento pessoal em vários níveis. Ela nos permite a apropriação de conhecimentos, o domínio da linguagem, para podermos conceituar nossa percepção de mundo. Quando colocamos em palavras o que percebemos do mundo e a nossa volta, estamos definitivamente apreendendo o que nos cerca. E daí eu termino, então, com a outra citação do Vargas, que é na minha tela 17, que é, eu acho lindo isso também. Uma pessoa que não lê, ou que lê pouco, ou só lê lixo, pode falar muito, porém dirá sempre poucas coisas, porque dispõe de um repertório mínimo e deficiente de vocábulos para se expressar. Não é uma limitação somente verbal, é também uma limitação intelectual e de horizonte imaginário, uma indigência de pensamentos e de conhecimentos, porque as ideias, os conceitos mediante os quais nos apropriamos da realidade e dos segredos da nossa condição, não existem dissociados das palavras, através das quais a consciência os reconhece e os define. Acho lindo isso. Enfim, eu tenho aí na última tela algumas sugestões de bibliografia e posso falar um pouco de alguns livros que eu li mais recentemente, se vocês tiverem interesse, desses que estão citados. Eu tenho mais conhecimento do DRAM, da Marianne Wolf, do Alfa Letra, que eu citei, mas não está aí, da Magda Soares. Eu posso, se houver interesse, falar um pouquinho deles, mas eu queria, então, abrir para as perguntas, porque, desculpe, assim, a desconexão de alguns momentos, mas era, basicamente, acho que eu falei tudo que eu acho importante nessa conversa nossa aqui. Depois, ela é uma herdeira do Paulo Freire, mas ela avançou em várias direções, e quando ela se aposentou, ela resolveu ir para Lagoa Santa, acho que é Lagoa Santa, não é? É uma cidadezinha perto de Minas, ela mora em Belo Horizonte. E ela entrou na Secretaria de Educação e propôs aplicar tudo aquilo que ela defendia, né, aplicar nas 12 escolas do lugar, do município. E durante, acho que 10 ou 12 anos, eles realmente aplicaram tudo, e eles foram criando sistemas, métodos, foram corrigindo coisas, e o resultado, esse livro vai dizer, esse livro, Alfa Letrar, ele diz o resultado, eu não me lembro, porque eu não tenho o livro aqui, mas o resultado foi fantástico, né, de quantas crianças realmente avançaram, como avançaram, quanto avançaram. Quando esse livro caiu, quando ela contou isso para uma editora, que por acaso a minha filha pediu para ela botar isso no papel, e na idade dela, ela pôs isso no papel. Isso é uma cartilha, gente, é uma cartilha. Eu, que sou não tenho o menor talento para ensinar nada, eu acho que eu pego e eu ensino qualquer criança a ler com isso. Isso, se for adotado em escolas, é fantástico. Então, é uma cartilha. Eu acho, assim, mais generoso do que fazer uma coisa dessas numa situação que a gente tem, né, de tanta dificuldade, as crianças, eu já falei tudo isso, né, como as crianças têm resistência e dificuldade para conseguir dar os primeiros passos, né, na apropriação da noção de que aqueles sinaizinhos. Então, o livro, ele mostra cada passo. Quando a criança faz assim, então é porque ela está pensando assado. Então, veja só, você tem que reverter, assim que é a cartilha, sabe? Olha, eu realmente recomendo esse livro, eu acho ótimo que Bragança tenha, e depois eu gostaria de saber
qual foi o resultado. E a Magda, acho que provavelmente também quer saber qual foi o resultado. Eu levei o livro para São Sebastião, que eu frequento, e eles também vão, então, sabe, foi uma entrada da Magda também em outra realidade também difícil, aqui em São Paulo, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre a leitura impressa e a leitura pelo computador, que foi algo que a senhora colocou e disse que depois, se tivesse interesse, você falaria. E nós estamos querendo saber sobre isso, com bastante interesse. A gente tem aqui até a pergunta no chat da nossa analista sociocultural, que ela reafirma essa pergunta, que ela quer saber as vantagens de um de outro, como você vê essa diferença. A diretoria de Bragança recebeu uma missão aí bem importante agora, né, de apresentar o resultado do grupo de estudo. Também, olha, né? Eu aprendi isso, quer dizer, eu tinha essa sensação de que a criança precisa pegar aquilo na mão e fazer essa conotação de que esse sinal que ela está vendo aqui, ela vai dar um significado para aquela história que ele ouviu. Eu tinha certeza de que isso, quer dizer, na minha experiência, né? Porque eu tenho netos, né, de várias faixas, e eu acompanhei a internet entrando na vida deles. Então, pela minha experiência, isso eu não sabia explicar, né? Aí, recentemente, uma neurocientista chamada Mariana Wolf escreveu um livro e publicou, e a Contexto editou, que o nome ficou assim, O Cérebro no Mundo Digital. E através de milhões de pesquisas da neurociência, porque a partir de 1980, os exames de imagem permitiram que a gente conhecesse, que os neurocientistas conhecessem melhor como funciona a cabeça, o que é, de que forma que você trabalha aquilo que você vê, os inputs, as coisas que entram, como a sua cabeça trabalha, aonde ela arquiva, como ela retira as coisas, enfim, todo esse movimento foi possível a partir de 1980, né, com esses exames de imagem. A Marianne Wolf, que tinha um filho disléxico, começou a mexer com leitura, com literatura, digamos, com a leitura mesmo, né, e ela traz desse livro, claro que eu não sei explicar exatamente, ela faz uma conotação com como o cérebro pensa quando ele lê num livro, e como ele, com a rapidez com que a internet exige da gente, como é que o cérebro faz. E a Marianne Wolf, isso eu me lembro, ela dá um exemplo de que ela tentou ler. Ela falou assim, eu vou tentar ler um livro que eu amei, era o Cartas para um Jovem Poeta, se não me engano, do Rilke, que ela tinha amado na juventude dela, e ela tentou ler, e ela não conseguia. E ela não conseguia, ela começou a ficar angustiada, por que ela não conseguia? Será que o livro piorou? Ou ela, né, piorou e não consegue? E aí ela começou a ler e viu que a maneira com que se lê os digitais é uma maneira rasa. E a maneira com que você precisa ler para adquirir tudo isso que o Marno Vargas Llosa diz para a gente, trazer para dentro da gente um mundo, mas de uma maneira fixa, de uma maneira que se relacione com o que a gente já sabe, com o nosso conhecimento. Então, isso tem que ser feito através de uma leitura profunda, mais lenta, que só através do livro que você vai fazendo calmamente, você consegue, calmamente, sem ter que parar para fazer isso ou aquilo, não sei o quê, que a internet realmente atrapalha. Mesmo, eu sinto, você sabe que eu leio muito no Kindle, porque eu viajo, eu leio no Kindle, mas olha, não é a mesma coisa, gente. Todos os livros, assim, de ensaios, por exemplo, eu não leio no Kindle de jeito nenhum,
eu realmente volto para trás e risco, e faço, e não sei o quê, não é a mesma coisa. Eu sei que a minha explicação é muito pessoal para essa intuição aí, com a pessoa que perguntou, mas eu acho que essas respostas estão muito claras nesse livro que eu citei, da Maria Rivas. O cérebro no mundo digital, como se lê nos dias de hoje, eu acho que o subtítulo é esse, né? Adianta. Nós temos aqui outras, né, perguntas, o pessoal está pedindo muito para você falar, Mirna, que assim, o pessoal se encantou, né, com a questão do projeto que você desenvolve, que é o projeto Escreva Comigo. Aí o pessoal está pedindo para você falar um pouquinho mais essa questão do projeto e né, como que se dá, como que algum pouquinho fazer falar um pouquinho mais sobre ele, assim, que o pessoal se encantou, tem muita gente querendo participar, levar esse projeto para dentro das escolas. E isso é muito, muito importante, né? Assim, eu acho que é o objetivo da gente despertar esse interesse, despertar mesmo essas parcerias. Porque, olha, principalmente assim, quando a criança escreve, ela vai se envolvendo muito mais com a leitura e com a literatura, isso não tem dúvida. O projeto é assim, nos 2 anos de pandemia, claro que não dava para fazer, por quê? Porque a professora tem que estar na classe com as crianças, então, e tem que ter, de alguma forma, acesso a e-mail. Então, assim, eu digo, a professora e os alunos que falam, resolvem escrever uma história, eu peço para eles pensarem sobre o quê, pode ser em linhas gerais, e os personagens, e se quiserem dar um pouquinho de estofo para cada personagem, então a Maria é assim, é uma estabanada, o João é assim, não sei o quê, esse outro é um chato, esse faz bullying, sei lá, o que quiser. E dá um pouquinho pinta um pouco a personalidade de cada personagem. Aí manda para mim, por e-mail. Tem o meu e-mail ali no site. Eu pego isso, eu avanço essa história, eu começo essa história, eu dou um start para a história e devolvo para a classe. Aí, na aula seguinte, ou quando for, a professora pega, escreve mais um pedaço com os alunos. Aí, os alunos, sabe, então, nessa troca, às vezes são 6 trocas, às vezes foram 3 ou 4, às vezes foram 8. Eu até, olha, no Piauí eu tenho uma professora que me adota, eu já fiz 2, 3, 4 histórias, porque cada ano, acho que já tem uns 3, 4 anos, né, que está no site, ela já fez histórias comigo. Então, eles acham divertido, e a gente vai criando, e, sei lá, eu falo umas loucuras, depois eu invento umas coisas, e eles inventam outras, e daí não dá. Às vezes a gente pega uma história, especialmente, cada lugar tem alguma coisa diferente. No Piauí tem a Serra da Canastra, acho que chama Serra da Canastra, que tem a Nelly Bidon, né, pegou desenhos dos homens da caverna, esse tipo de coisa. Então, a gente inventou uma história para lá, desse jeito, né, de que eles vão fazer essa visita, que não sei o quê, que o que acontece, daí aparece como é que chama, um bicho daquele tempo, sei lá, a gente inventa, inclusive mistura épocas, faz coisa de terror, como eles quiserem. E é divertido, eu acho que é uma coisa divertida que pode estimular a leitura e pode estimular a escrita das crianças. Tá? Então, não sei se eu expliquei, mas lá tem todos os passos, né? Como fazer para chegar. Estou à disposição, viu? Todas. Quer dizer, todas ao mesmo tempo, eu não sei, mas dá. A gente vai fazendo. Nós adoramos as colocações e cuidado, porque essa rede gosta bastante de participar. Vai chegar todo mundo ao mesmo tempo querendo participar.
Ixi. Os professores de sala de leitura aqui já estão pedindo mais, já estão assim, já se articulando aqui no chat. Eles gostam de participar. Eu dou conta. Dá conta? Ai, que bom. Mirna, você comentou que ao longo dos anos você foi trocando um pouco o gênero do texto que você escrevia e sempre com a preocupação para quem ia ler, a idade. Os nossos professores, eles são orientados a todos os dias fazer uma leitura inicial. E essa leitura inicial é sempre orientado para que eles mudem sempre de gênero textual, para que as crianças possam conhecer o maior número possível. Como que você vê essa questão de apresentar vários gêneros para a formação do leitor, para aquele gosto de ler um determinado gênero? Eu, por exemplo, adoro ler contos de assombração. E tem pessoas que gostam de romance, né? Como que você vê isso? Eu acho ótimo, não, sem dúvida. Eu acho importante e saber apresentar de forma degustável para eles. Olha, eu, por exemplo, de terror, meu neto, um dos netos lá, quando eu escrevia histórias com eles, ele vinha lá e pedia contos de terror. Eu não sei como escrever contos de terror, porque eu odeio contos de terror, e nunca fiz, né? Mas eu tenho medo. E ele adorava, e eu nunca consegui satisfazer o Guilherme, mas eu fiz outras coisas lá para ele. E eu acho importante conhecer, sim. Não, sem dúvida, eu acho que é importante dentro desse trabalho, que são, afinal de contas, são 4 anos, né, que a criança, estou falando do ciclo, né, de primeiro ciclo, então tem tempo de fazer tudo isso. Eu acho importante, sim, todos os gêneros e escolher bem exemplos, né, de cada um, que sejam divertidos para eles. Às vezes, alguma coisa mais acessível para eles, né, do que os gêneros mais... Na minha época, a gente aprendia assim, com, sei lá, são leitores clássicos, não tinha tanto livro infantil, né, então era clássico, então era chato, tinha coisas muito chatas, né, o Olavo Bilac, para mim, com, sei lá, com 10 anos, não dá, né, então eu sei lá, eu acho que a professora tem que saber qual é a classe, e quanto mais ela estiver próxima da classe, quanto mais ela entender as necessidades. Eu sei que não dá com uma classe de 30, que eu acho que são 25 e 30, né? Você ficar próximo de todos os dias, mas você tem uma noção do que cada um pode e não pode, cada um quer ou não quer. Então, eu acho que uma professora ela tem que ter a liberdade também, sabe, de escolher esses caminhos dela. Eu acho que ela tem que ter as armas, os instrumentos, que eu acho que a faculdade tem que disponibilizar na formação, ou a formação depois, eu não sei como funciona, mas, sem dúvida, eu acho que a liberdade da professora de fazer em classe o que ela achar necessário, com o objetivo de tornar o leitor um leitor melhor, um leitor mais encantado, eu acho que elas têm que ter essa liberdade, sim, todas. Além do gênero, né, temos também os diversos autores, e temos aqui na secretaria vários fãs seus que se iniciaram enquanto leitores com os livros que você escreve. Temos aqui do lado uma. Ela sabe, eu já comentei, né? Não participei do projeto Escreva com o Autor, mas, assim, lá há muito tempo atrás, eu fui minha formação leitora, eu devo ser... Eu fiquei muito honrada quando ela fez. Eu fiquei muito honrada quando você falou isso, quando você fez a aproximação e falou isso. Eu fiquei muito feliz. Foi a minha formação leitora, se deu com a minha irmã, na época fazia pedagogia, e leu para mim pequenos trechos, né, do livro Nó na Garganta. E ela me emociona até agora ficar falando assim.
Mas, assim, ela começou com essa leitura, aos pouquinhos me iniciando e contando a história, fazendo inferência comigo do que a gente via ao redor, né? Então, eu comecei a construir o mundo da Tânia dentro do meu mundo, quando a gente viajava, ia para o interior e voltava. E depois o contato, né? Lendo sozinha o contato, a carta que eu escrevi para você, e quando você me respondeu assim, a emoção chegou a transbordar. Então eu posso falar que minha leitura inicial foi contigo, né? E para mim é uma grande emoção estar falando isso agora. Bom, olha, eu ouvir isso é uma grande emoção também, me deixa muito feliz. Eu não sei se eu tenho a sua carta ainda, porque eu guardei muitas cartas, mas... Eu tenho. Então, mas, olha, falando nesse livro, quer dizer, esse livro foi lançado, acho que em 80, 81, veja, e ele está aí ainda. Sim. Uma coisa que eu sempre conto, que eu acho tão tocante, é que uma vez eu recebi uma carta do Paraná, de uma menina que já tinha escrito para mim, e ela escreveu assim, exatamente assim: olha, a minha mãe gosta mais da minha irmã mais velha porque ela é mais branca do que eu. Então, sabe, eu já escrevi para a senhora e agora estou escrevendo de novo. A senhora não quer vir me buscar para eu morar com a senhora? Quer dizer, esse tipo de coisa aconteceu, não foi só essa carta, essa eu lembro especialmente, mas a felicidade, entende, de você poder tocar, trazer alguma coisa, levar alguma coisa para crianças que devem estar tão sem apoio na própria família, mas nem sempre na própria família, mas na própria comunidade. Porque até pouco tempo atrás, eu acho que hoje em dia a coisa está um pouquinho mais controlada, mas manifestações de racismo em escola e maneiras de lidar com pessoas, sei lá, que não são brancas, são maneiras assim muito violentas, muito feias, e hoje em dia melhorou bem, mas eu acho que ainda costuma acontecer, e eu acho que poder ajudar e dar um certo apoio, sei lá, uma autoestima, melhorar a autoestima das meninas nessa direção, eu acho que meninas e meninos, claro, muito bom, me deixa muito feliz. Mas é realmente, né, a função nossa isso, né, trabalhar essa questão da convivência, essa questão do reconhecer o outro, né, e a literatura, principalmente a literatura nessa fase da criança, nessa fase do adolescente, lá que você consegue trabalhar esse ciclo de emoção, esse reconhecer, esse ciclo de acolhimento, né, então é uma função da escola, é uma função assim... exercida com muita dignidade, né? Traz muita dignidade para a gente como ser humano. A gente mais ganha com isso, nessa questão de trabalhar esse respeito do que, né? É um ganhar, assim, edificante, né? Então, é muito... Quanto mais a gente vê, quanto mais a gente anda, a gente vê que a missão, a função do professor é realmente uma missão importantíssima. Neste país bom, não estou nem falando nos últimos 3 anos de governo, mas eu estou falando nesse país de tanta desigualdade, a gente poder, a escola, e principalmente as professoras, poderem fazer esse link, fazer essa ponte, ajudar, eu acho que é uma função fundamental. Realmente, cada vez mais eu tenho respeito e, sei lá, esforço profundamente para que a educação seja um pouco mais bem cuidada pelos nossos governos, e que sejam esses projetos todos que vocês fazem continuem sendo feitos, né? E tem realmente uma missão maravilhosa, e o país precisa, não é simplesmente a criança, o país precisa, né?
A educação é fundamental, gente, fundamental. Por isso que é tão bom estar aqui hoje. Eu vou ler aqui o comentário, né, que eu falei, né, dei meu depoimento com a Andréia, né, eu falei para a Andréia, não vou falar, porque senão eu vou ficar emocionada. Né, tô vendo aqui que a professora Vânia também disse que conheceu, né, você a partir do livro Nó na Garganta. E ela diz, né, guardo o rosto da escritora em minha memória até hoje, me lembro que eu li o livro sempre na primeira aula, e conforme ia lendo, não conseguia conter a emoção durante a leitura. Olha só, olha só. É muito bom isso. De professores, assim, né, de muitos professores, a formação da gente como professor, minha inspiração para ser professora é principalmente ter feito letras, e a inspiração de muitos dos meus colegas que estão aqui, assim. Olha, muito obrigada, muito obrigada. Só estou me emocionando mais e mais aqui com esse encontro. Acho que eu que vou sair emocionada daqui. Mirna, você colocou para a gente alguns dados preocupantes, né, que estamos mundialmente enfrentando. A rede fez, o ano passado, uma avaliação de influência leitora para o sexto, terceiro e segundo ano. Nós tivemos alguns dados também bem preocupantes. Por exemplo, 52% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental são leitores iniciantes, ou seja, ainda leem silabando, né? Apenas 14% desses alunos do terceiro ano já são alunos com leitura fluente. No segundo ano, nós temos 63% de pré-leitores ainda e 31% de leitores iniciantes. E estamos investindo bastante em programas, em projetos para que essa dificuldade seja superada, a dificuldade que foi agravada com o período pandêmico que nós enfrentamos, né? A leitura, neste momento, e projetos que desenvolvam esse leitor são muito importantes. Esse projeto que você fala de escrita de cartas, de escrita de e-mails, que trabalha tanto a escrita como a leitura, é um exemplo de um trabalho em forma de projeto que pode melhorar esses dados. Que outras sugestões você tem para esse momento que a gente está enfrentando, né? Que o país está enfrentando e São Paulo está enfrentando também? Então, mas eu não sei se, por exemplo, as salas de leitura funcionam em todas as escolas. Eu imagino que se elas funcionassem nas escolas e tivesse, por exemplo, para crianças ainda não totalmente letradas, ou então que não dominassem totalmente, alguém contando uma história, as histórias, não sei se isso aí pode ajudar ao longo do tempo, né? Eu não sei como é que, por exemplo, pegar uma coisa poderia ser assim, a continuação de livros que encantam eles, então, eles poderiam fazer continuações de livros que estejam envolvendo todo mundo. Eu, na verdade, eu não sou uma professora, não tenho o menor talento para essa área, né, apesar da mãe que eu tive, mas eu não tenho. Então, eu não sei muito bem como pegar esta curiosidade que eles têm e transformar isso numa coisa prática. Isso é uma coisa que não sei, André, é uma coisa que não tenho mais muitas sugestões. Você deu, professor, esses dois exemplos, Nina, que você acabou de dar, são exemplos maravilhosos e são praticáveis na sala de leitura. E até a Márcia vai comentar com o público que vai ser tema de uma próxima live. Próxima live, a gente vai trazer a trabalho de contação de história, com uma professora que ela desenvolve esse trabalho de contação de história com fantoches, dedoches, né, para as crianças. Então, a gente vai trazer isso daí que é possível e é
fazer na sala de leitura, nos ambientes de leitura. Todas as escolas elas que não têm sala de leitura, mas têm os ambientes de leitura, ou na própria sala de aula, mas que tenha esse momento lúdico da contação. A gente vai trabalhar essa parte numa próxima live, assim, esses exemplos, eles são possíveis e reais de desenvolverem na escola. Ótimo. Sabe uma outra coisa que você está falando, eu estou lembrando, assim, você sabe, quando a gente escreve, a coisa mais importante é a gente definir, para mim, pelo menos, definir o narrador e a natureza do narrador. Quem vai contar essa história? É a criança? Não. É o adulto? Qual é a cabeça do adulto e quanto que ele vai entrar na história, tá certo? Então, se você pegar uma história e você falar, olha, bom, eu até fazia essas sugestões ali, eu estou lembrando que eu fazia essas sugestões na escola. Por que em vez de fulano de tal está contando a história, o menino, por exemplo, está contando a história que aconteceu com ele, não sei o quê, por que você não coloca ou uma menina contando? Não. Coloca como é que chama? Um cachorro contando a história, um dinossauro contando a história, ou um ET chegando e vendo aquela coisa absurda acontecendo, não sei, você entende? Para que eles consigam fazer uma mudança de foco e consigam pegar aquelas informações e jogar de outra maneira. Isso também é uma brincadeira. Eu acho que tudo principalmente criança pequena, né? Tudo que for brincadeira, está topado, vai estar topado, né? Então, não sei, era uma ideia, assim, que me ocorreu. Excelentes ideias para os nossos professores da sala de leitura, não é isso? Eles estão acompanhando aqui, estão anotando. Deixa eu até tranquilizar eles que esse material vai ser todo disponibilizado para vocês. O Centro de Mídia está passando por um momento de instabilidade, mas a live vai para o repositório, e logo que voltar a normalizar, eu informo vocês via boletim, vai estar tudo disponível. Tá? Eu estou tranquilizando porque eles são todos assim, que eles querem anotar, querem falar, querem fazer tudo ao mesmo tempo, mas segura o coração que tudo vai dar certo. Assim que consertar tudo, a gente manda para vocês o material. E eles estão assim, adorando, estão pedindo mais encontros com você, eles estão aqui amando aqui, parabenizando, gostando, anotando as ideias, pedindo mais encontros. Ótimo. Olha, gente, eu tenho um grupo de amigos que eu já falei para a Márcia, que são Lema, Rosana Rios, Toreiro, Pedro Bandeira e Eva Funari. E a gente troca leituras de textos, né? Faz críticas de textos que ainda não estão lançados, que um quer que a opinião do outro, enfim, é uma troca muito grande. Todos eles, eu tenho certeza que terão muito prazer em participar dos encontros de vocês, porque eles também enxergam o trabalho da gente como uma espécie de missão engatilhada na missão de vocês. Então, eu acho que é uma ideia para vocês também. Tá bom. Mas eu estou à disposição. Eu estou à disposição em outras situações, mas você vê, eu sou isso aí, eu não tenho tantas outras coisas assim para contar para vocês, a menos que vocês me provoquem. Tem sim, tá? É fantástico que a gente está aprendendo muito aqui com você, todos nós, né? Tá uma conversa assim fantástica, né? Já que você já tocou no assunto, acho que eu vou poder dar um spoiler, assim, que a gente está conversando com o Pedro para poder trazer assim para vocês. Ótimo. Também bate-papo. Ele fala muito bem, viu? Ele fala muito bem. Elvi, vai ter outro desafio. Ele foi ator, se não me engano, ele foi ator, né? Ele é muito desembaraçado. Aliás, todos eles são muito desembaraçados, pode chamar. Estou conversando com ele, eu vi, vai ser outro desafio, vai ser outro momento de emoção aqui, né? Que todos vocês fizeram parte da formação nossa como leitora, da formação nossa como professor. Sem dúvida, acho que sim, né? Então, somos contemporâneos, né? Eu e ele. Então, são textos sempre atuais, né? Sim, sempre atuais. Mesmo com a passagem do tempo, são textos atuais. Dialogam, né? O texto da Tânia, do Nó da Garganta, os textos, eles são sempre atuais. Passa-se o tempo, mas assim, a gente vê esse diálogo
né, com a realidade, contextualizando com a realidade de muitas pessoas ainda, muitas crianças ainda, né? Nessa fase, eles são sempre atuais mesmo. Eu acho que tem uma fase em que a gente usar textos de realidade tocam mais as crianças, e quando menores a gente escrever sobre aves que falam, ou bichos que não sei o que lá, eu acho que também funciona muito bem, né? Então, dependendo da faixa etária para a qual se destina, a gente deve usar esses recursos diferentes, né? E textos fantásticos, a Rosana acho que tem textos fantásticos, né? Quem falou, a Andréa falou, né, que gosta, ela tem vários livros de fantasia, fantástico mesmo, né? De futuris, sabe, de futuro, essa coisa de ficção futura. Gosto bastante. Eu já sou mais da área do romance, do conto. Andréa já gosta de viajar aí pelo espaço sideral. Isso. Gosto de contos de mistério. Né? De mistério também, eu também gosto. Mistério eu também gosto. Eu não gosto de terror e assombração. Isso aí, não engato neles. Mas algo que me encanta até hoje são os contos de fada, gente. Não tem como. Mesmo? Contos de fada, ele tá... Tanto até hoje, assim, eu faço a leitura de mais de uma vez de um conto de fada, eu sempre acho um outro elemento, um outro encantamento, ele vai abrindo, sabe? De como se fosse abrindo caixinhas, né? Abrindo caixinhas para outras ideias, é o que me encanta até hoje. Você já leu como é que chama, o Bruno Bettelheim a respeito disso, né? Ele analisa os contos de fadas. Quer dizer, o que os contos de fadas trazem, né? Para o leitor, né? Não sei se você conhece esse livro, mas vale a pena, viu? Bruno Bettelheim, eu esqueci, as histórias dos contos de fadas, ou história, eu não me lembro do título neste momento. Bruno Bettelheim. Tem o Ítalo Calvino também, que faz uma análise bacana dos contos de fada também, que eu gosto muito. Eu indico para todas as idades, porque você consegue fazer leituras assim, leituras e releituras ali, né, naquelas entrelinhas ali fantásticas, assim. Então isso é um mundo, né, que se abre para mim, assim, me encanta muito. Mina, eu tenho mais uma curiosidade. Enquanto escritora, você tem algum dos livros que você escreveu como xodó, ou todos são iguais para você? E às vezes eu acho assim, nossa, foi uma sacada, era uma historinha que eu não sei como que me ocorreu, que é o quebra-cabeça, por exemplo, um conto pequenininho que está fora de linha, e que o personagem que está dentro da história não aceita a entrada de outros personagens na história. Eu achei uma sacada tão boa que eu tive, que eu gostei desse livro um tempão. É um pequenininho, deve ter o quê? 10 páginas. Agora, os outros, por exemplo, depende muito sei lá, do retorno que você tem. O Nó na Garganta foi fantástico a vida inteira. O Carta Errante, a Avó Atrapalhada, a Menina Aniversariante, é um que até hoje eu faço lives, né, com escolas, e também é antigo. E atualmente, recentemente, eu escrevi alguns textos que têm a ver com o mundo do jovem hoje. Um deles é o De Cabeça Baixa, que trata de bullying, de uma menina que sofre bullying, né? E é uma novelinha de umas 100 e poucas páginas, e eu acho que ele se deu muito bem. Eu consegui tocar bem. Eu acho que quando toca o leitor, e quando, talvez, depende da editora, a editora põe no lugar certo o livro, e aí eles leem de uma maneira legal, eles vão para escolas, a professora, sei lá, lê o livro bem, me adota e tal. Então, eu tenho retornos bons, eu fico muito feliz. Agora, eu queria muito publicar um, que eu acho que o assunto está em pauta, mas não estou conseguindo, gente. É sobre
ansiedade e depressão. É uma história, né, que está acontecendo, não, está acontecendo com muita frequência aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui nos Estados Unidos, então nos Estados Unidos aconteceu recentemente coisas muito, muito graves, suicídios, gente, suicídios. E no Brasil, há uns 2, 3 anos, na Escola Bandeirantes, 2 ou 3 meninos também se suicidaram. Quer dizer, ansiedade e depressão são 2 coisas muito graves na juventude. Em crianças eu nunca tinha visto, vi agora nos Estados Unidos. Mas lá, criança de 12, 13, 14 anos em seguida, é muito grave, ocorre com muita frequência. E esse livro, por enquanto, eu não consegui publicar, que eu acho que é um livro que não é que ele fala e deixa a pessoa deprimida, eu acho que ele fala e destrincha uma série de coisas, encontra alguns caminhos para você lidar. Claro, cada realidade é uma, né? Cada criança tem uma realidade para se tornar ansiosa e depressiva, mas existem maneiras de que os adultos tomem consciência disso, a escola tome consciência disso, porque a escola pode tomar sim, e os próprios colegas podem, de alguma forma, serem úteis nesse momento tão difícil que alguns adolescentes passam, né? Então, eu acho que a escola tem realmente que estar alerta para esse tipo de coisa. Então, sei lá, não tem nenhum predileto assim, sei lá. Uns que deram mais trabalho, outros deram menos trabalho, mas eu estou assim, digamos. Mas tem um livro que eu acabei de lançar, que eu lancei por autopublicação, não sei se eu contei para a Márcia. Eu lancei um livro por autopublicação, meu último livro. Depois que eu tive contato, eu acho que eu tive contato com a Magda antes ou depois desse livro, não sei. É um livro que tem aliterações e rimas, chama-se Dando Nó na Língua, para ensinar, para ajudar a criança nesse momento, esse processo, né, de aprender a entender que o som que tem uma palavra pode ser dividido, e esse som ele pode ser visto em sinais, ele é transferido para os sinais, e isto é um aprendizado, é um momento, né, que a cabeça tem que fazer para passar das várias etapas do processo de alfabetização. E esse livro, por exemplo, eu achei legal, porque eu fiz sozinha, eu chamei a ilustradora, trabalhei junto com a ilustradora e publiquei em autopublicação. Quer dizer, eu banquei o livro. Né, e está saindo bem. É isso aí, esse aí é um livro que eu estou feliz com ele. Obrigada. O pessoal aqui tá falando bastante mesmo, tá perguntando muito, né? O pessoal também gosta muito de contos de fada, o pessoal tá elogiando, falando que a live tá muito esclarecedora, né? Que você falou que você não é professora, mas deu uma aula aqui de nível universitário para todos eles. Muito obrigada, mas cheia de gaguejos, né? Não. Eles estão agradecendo muito mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Principalmente você ter reconhecido o trabalho deles, falaram da importância, né, do professor. Né? Aqui nas escolas, uma das funções da sala de leitura é proporcionar esse espaço de convivência, Mirna, esse espaço de convivência, de troca, esse espaço de ciclos de leitura, onde a gente consegue trabalhar as questões emocionais, essas questões que agora ainda mais, né, desse movimento que é pós-pandêmico, entre aspas, né, que ainda está vivendo aí no resquício da pandemia, mas fazendo esse movimento com as crianças por meio da produção literária e das atividades em torno, né, da sala de leitura, mas esse resgate do socioemocional, o fortalecimento desse socioemocional, porque as aulas voltaram, eles voltaram para o ambiente, mas eles voltaram com uma nova configuração, né? Eles voltaram com uma nova configuração de família, uma família mais abalada, uma nova configuração
do que eles vivenciaram agora pessoal, de uma maneira pessoal na construção do eu deles, né? Então, a escola, nesse momento, ela está sendo essencial, não nesse momento, mas nesse momento, enfatizando o caso do momento pós-pandêmico, ela está sendo essencial para trabalhar esse suporte emocional deles. Essa questão da ansiedade, a questão da depressão, a questão... né? Então, deve ter percebido, né, que muita criança pequena, que nunca tinha tido, assim, esses surtos de ansiedade, de medo, de etc e tal, elas devem ter sido abaladas com todo ficar em casa, imagine, um ano inteiro sem quase vida social, sem realmente aprender nada, e, sei lá, ou aprendendo muito pouco. Muitas não tinham, né, a tablet, ou, sei lá, o celular. Aprender com o celular já acho complicado, né, um negocinho assim, como é que você vai, né? E aí, uma criança, nem muitas vezes, não tem Wi-Fi, não tem rede, né? Não sei como é que é em São Paulo. Em São Paulo, acho que a coisa é menos grave, né? Mas... Em São Paulo, que a Secretaria de Educação conseguiu dar um bom suporte, mas, assim, a realidade ela é muito diversificada, né? Apesar do suporte, dessa preocupação que a Secretaria teve de pacote de dados para as crianças e tudo mais, né? Do centro de mídias, que é onde a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, que foi criado para atender a esse suporte virtual, né, para as aulas, mas a gente sabe como que cada um tem uma realidade dentro do ambiente familiar, né? Então, a nossa mão, ela vai igual a mão do médico, vai até certo ponto, né? Agora, é um outro movimento que a gente está fazendo agora de uma forma presencial com eles, né? O resgate é de outra forma agora, para criança e para tudo, porque a vivência em casa, muito da ansiedade dos pequenos é a ansiedade dos adultos também, né? Então, a criança, ela absorve isso. Então, tem um movimento, né, dentro desse ciclo que é bem delicado, né? Mas... Agora, o papel da escola é acolher, né? Acolher e trabalhar esse retorno, né? Então, para a gente é muito importante, né, essas que conversas, vocês estejam alertas para esse tipo de coisa, né? E que as professoras saibam que contam com vocês, ao mesmo tempo que elas têm, tem tanta coisa para colaborar nesse sentido, porque elas têm da própria vida uma experiência que elas podem usar para essas crianças que precisam de tanta ajuda em tantas direções, né? Isso é bom que o Estado de São Paulo, né, esteja na frente, eu acho, de boa parte do país, né, nessa direção, e que continue, espero que o país inteiro ande para frente também, mas, digamos assim, é bom que São Paulo esteja assim, né? Muito bom, parabéns. André? Eu fico colocando tantas perguntas que daqui a pouco a André está só vai anotando ali no papelzinho ali. Quando você, logo no começo da conversa, falou sobre a formação inicial do professor, né, a defasagem que ele sai da universidade em relação à alfabetização, a universidade também peca, na sua opinião, sobre o trabalho do professor, a importância do trabalho do professor no despertar do leitor enquanto uma criança inserida no mundo das letras. O que nós poderíamos pensar em termos de ações para que a gente pudesse auxiliar esses professores? Você tem uma formação da USP, né? Nossos professores têm formação de diferentes universidades, nós sabemos que precisamos investir muito, estamos trabalhando muito com a formação do professor, mas qual é o ponto prioritário na formação do professor para que ele trabalhe com a leitura e com a formação de leitores? O que a gente poderia estar falando para esse professor da sala de leitura, que ele precisa ajudar os professores também da sala de aula nessa constituição de alunos leitores, né? Além dessas propostas que você já trouxe para a gente, que são maravilhosas, mas
algum gênero textual que ele deve iniciar, ou não? O mundo será que não existem, sei lá, cursos, como eu tive da Fúvia? Fúvia não está mais entre a gente, infelizmente, mas ela também não mexia mais com isso. Mas deve ter, o professor deve ter muitos cursos assim, paralelos à USP. Ela estava ligada à USP, eu fiz o curso como ouvinte, mas ela deu, não me lembro se em literatura, mas eu não me lembro qual era a área exatamente em que ela era afiliada, né? Mas existem esses cursos de estímulo à leitura, mas eu acho que eu não saberia hoje, não me informei, mas deve ter muita coisa que estimule a professor, mas em fazer seleção melhor, né, dos títulos para cada faixa. Eu acho que isso é importante para cada realidade de escola. Isso eu acho que é muito importante, mas isso eu acho que é tão óbvio, né, que eu estou falando, então não sei. Acho que muita coisa a mais eu não estou ligada a isso, né? Nos últimos tempos eu não tenho me ajudado nessa direção. Sim, entendeu, André? Às vezes parece óbvio, mas não é óbvio para as pessoas no dia a dia. Isso que a senhora falou sobre a ajuda do professor da sala de leitura na seleção de bons títulos, para que o professor da sala de aula também possa trabalhar com os alunos, eu acho que é essencial. Acho que seria o ponto-chave dessa dica. Bons títulos para que o professor possa trabalhar também com os alunos em sala de aula e na sala de leitura. Então, essa ajuda do professor eu acho que tem que ser sempre é essencial. Promover, né, esses pontos de estudos, né? Isso. Os títulos que você indicou, Mirna, mesmo, para os professores de sala de leitura, promover também os encontros de estudos com os professores, né, do regular para estudar os livros que falam sobre leitura, sobre o aplicar a leitura, trazer também os professores, a gente conversa bastante isso com eles, para esse encantamento do trabalho, porque o trabalho da sala de leitura é um trabalho lúdico, né, um trabalho de leitura que caminha para a leitura social mais lúdica. A constituição de grupos de leitura, né? Eu acho que tem que ser lúdico, a criança gosta, principalmente os primeiros 4 anos, tá? A criança, se você fizer uma coisa lúdica, o desafio tiver alguma coisa assim, lúdica, eu levo meu neto para casa toda semana, ele tem 7 anos, agora fez 8, né? Então, eu vejo ele conversando com o amiguinho dele, então, eu vejo que eles comentam coisas que aconteceram na escola, eles estudam Santa Cruz, eles comentam coisas que tem a ver com brincadeira que a professora inventou, entende? É brincadeira, mas ensinou coisas. Eles ficaram só, eu aprendi isso, viu, vovó? Mas como é que foi que você aprendeu? Aí ele conta, sabe? Então, sempre, se você conseguir encontrar um jeito divertido, desafiador, né, para essa faixa etária, eu acho que é super importante. Isso eu acho que mas eu acho que as professoras sabem isso, né? Eu estou ensinando... Sabem bastante. O padre a rezar, vai. Sabem bastante. Sabem, sim. Tem a professora perguntando de leitura para adolescente, como fazer. Eu acho que o lúdico, ele serve para criança, para adolescente, para o adulto também. Para adolescente, eu confesso que adolescente é difícil, viu? Porque o adolescente já está muito ligado nessa coisa de internet, de tecnologia, e eu puxar ele para livro, eu não sei como é que... Tem que inventar um jeito, mas eu não sei se eu sei. Viu? Tem escolas que fazem uns trabalhos assim fantásticos com adolescente leitura, clube de leitura com eles, né? Eles gostam também dessa questão do contato do livro físico, transcrever histórias, né, fazer adaptação para teatro, para tudo. Então é um trabalho. Isso é legal. Isso é legal, fazer alguma coisa que eles possam realmente fazer com o texto. Acho interessante para Chuchu. Eles gostam, né? Que se você falar para eles, ler por ler, eles vão ficar meio assim. Mas se você colocar a leitura, né? Que eu estou até respondendo para a professora Elaine, né? Você colocar a leitura e fazer com que essa leitura se materialize, né? Em algo onde ele possa recriar,
né, fazer um teatro, uma adaptação. Uma leitura dramática. A gente está com um projeto aqui que chama Mediação em Linguagem, que a gente resgata podcast e radionovela. Né? Então, e eles gostam, né? Primeiro princípio, eles gostam de fazer isso, então são adaptações, eles criam, os sons da radionovela para eles é fantástico, né? Não, você não vai aparecer, mas você vai fazer esse roteiro sonoro todo, né? Da sonoplastia. Então, é um universo que encanta, né? Os adolescentes. São formas lúdicas de trabalhar com a literatura. Eu acho assim, são duas fases tão diferentes, a preocupação que a escola tem que ter com o aluno, assim. Enquanto ele está aprendendo a ler nos primeiros anos, em que ele não domina a leitura suficiente, com rapidez suficiente para ter prazer em ler, então o importante é que eles treinem, até conseguir vencer esse desafio. Porque a gente sabe que ler assim, muito devagarzinho, é chato e não dá para entender. Inclusive, não dá para entender. Tem que ter uma certa, né, fluência, eu não me lembro mais desse dado, mas existe uma rapidez em que você tem que ler a frase para que ela faça sentido para você. Se você ler como o beabazinho, né, você não entende que pronto. Então, isso é uma coisa. Então, enquanto você está treinando a criança para conseguir se aprender a dominar, né, a leitura com a rapidez necessária para ter prazer na leitura, é uma coisa. Agora, depois, quando ela já tem, eu não sei como fazer a literatura ser interessante para ela, mas eu não sei nem se é tão importante você se fixar na literatura. Se você pegar assuntos que sejam interessantes para essa criança. O meu neto gosta de biologia, eu acho. Biologia. Então, se houver alguns temas assim gerais de biologia, hoje em dia tem livros para leigos, né, sobre várias coisas que teriam acesso, talvez não para 11 anos, mas para 14 anos, e ele possa ler alguma coisa que interesse na área dele. Outro dia o meu neto estava lendo, outro neto, né, eu tenho 6, então esse de 14 anos estava lendo uma coisa sobre empresário, 14 anos, sobre empresários, sobre como ser um empresário, porque ele quer ser um empresário, será porque ele quer ser um empresário? Já quer, os outros não sabem do que querem ser, mas ele com 14 quer, eu acho ótimo, então ele está lendo isso, então eu acho que a literatura, quem quiser optar por ler como, sei lá, eu acho ótimo, porque, como diz o Mário Vargas Llosa, você abre o mundo para a pessoa, né? Mas, hoje em dia, você também pode abrir o mundo vendo filmes maravilhosos, eu acho, não sei. Eu acho que você pode, sei lá, tem outras maneiras também. Mas eu acho que é mais difícil mesmo você conciliar o desejo do adolescente com a literatura, você escolher alguma coisa que seja na direção de onde ele vai, né? Eu acho. Sabe que, assim, pensando nesse gancho, né, dessa questão que estava assim, eu, Renato, que a gente trabalha na sala de leitura, a gente idealizou, teve um ideário do processo de escolha democrática de livros para as escolas. Então, as escolas, a indicação do acervo de sala de leitura hoje, ela vem da indicação dos estudantes. O que você gostaria de ler é o que vai estar na sala de leitura. Então, teve, assim, claro, teve uma curadoria de professor, das diretorias de ensino, para ver as adequações de faixa etária, tudo, mas desde, assim, dos pequenos até o ensino médio dos maiores, eles indicavam a construção do acervo da escola, justamente para isso, para ter lá o que eles gostariam de ler, né? Funcionou. Claro, tem os clássicos, mas funcionou. Funcionou, tem muito livro, eles indicaram, eles tomaram a responsabilidade, eles pesquisaram, fizeram votação, então em cada escola teve essa lista, depois a gente fez um ranqueamento para o estado inteiro, para poder enviar, para ter esse despertar, esse movimento assim, né, da literatura, da leitura na escola ser algo circular, mais forte, então tá lá a identidade da sala de leitura com a escolha do estudante, então o que ele quer ler vai estar lá na sala.
E teve indicação desde clássico, né, que surpreendeu assim, a gente, até livro de vestibular. Eu fico com medo disso, quer dizer, eles fiquem muito querendo ler sobre tecnologia, sobre não sei o que e tal, e aí, né, aí prejudica um pouco a nossa ambição de ler o mundo, né, aumentar um pouco o mundo deles, né? Mas eu acho que se for, por exemplo, isso for uma parte da escolha, né, a outra seja o cenário. Questão de professores, a gente mesclou, porque esse daí dá um movimento para chamar o aluno, né, para essa leitura. Ele se sente participativo, né, da construção do ambiente. Ele é muito importante. Bom, Mina, a gente estouramos o tempo nessa conversa. Tá, o Renato me puxando a orelha, falando, Márcia, olha o tempo, que ele tá ajudando a fazer a mediação, a gente estourou o tempo aqui. Não li não respondeu o chat, depois eu respondo com eles aqui. Eles estão fazendo bastante comentário, principalmente sobre a leitura compartilhada, dando dica, trocando entre eles aqui bastante, agradecendo a formação. Eu e a Andréia também, a gente só tem a agradecer, né, Andréia? Exatamente. Essa tarde maravilhosa que você passou aqui com a gente. Muito obrigada. Olha, muitíssimo obrigada. Eu estou muito feliz de ter podido ficar aqui, não ter sei lá, conseguido me comunicar. E eu fico à disposição de vocês, tanto no meu site, né, com esse programa aí de escrita, como eventualmente para novos encontros, tá? Muito obrigada mesmo por ter me convidado e por essa tarde tão gostosa. Nós que agradecemos. Te agradeço. Eu agradeço os professores também por ter estado aqui com a gente, os professores, o pessoal que faz as salas de leitura funcionar, movimentar, né? Que a gente tem uma frase aqui que a gente fala que sala de leitura é o coração da escola, né? E esse coração tem que pulsar sempre, muito. Então, eu agradeço a todos vocês por essa tarde de hoje. O material vai estar disponibilizado assim que, né, terminar a live, eu subo pelo menos o PPT. Quanto às questões que vocês perguntaram aqui sobre os vídeos, também vai para o repositório do Centro de Mídias. Ele está com um momento de instabilidade, não só quando a sala de leitura, mas de uma forma geral, mas já os técnicos já estão trabalhando para corrigir, né? Então, não se preocupe que esse material vai estar todo disponível. E a gente tem nosso próximo encontro. Estaremos juntas novamente. Estaremos juntas novamente, eu e a Andréia. A gente vai dar sequência com esse trabalho com a literatura para os anos iniciais, com a contação de história. Mas anos iniciais e todos estão convidados, porque é um mundo fantástico de encantamento, né? É uma forma lúdica que a gente pode se inspirar e trabalhar. A gente vai trazer a professora Mayla, né, que da diretoria Leste 4, que vai estar aqui com a gente fazendo, né, esse momento aí de encantamento e fantasia. Né, vai ser nosso próximo encontro, que será no dia 1º de junho, dia 1º de junho. Na próxima semana não haverá live por conta do Movimento Inova, que vai estar em uma outra configuração, mas dia 1º de junho a gente volta com a live de contação de história. E eu agradeço a todos aqui, os elogios, né, a gente está sempre se esforçando para trazer o melhor para todo mundo, para a gente ter essa tarde de literatura, de lúdica e de muito aprendizado, assim, com todos. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, obrigada. Tchau.